Vamos lá. De novo, mais uma vez. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Cheguei, já tinha gente aqui esperando, é assim que eu gosto. Tem gente aqui que chegou antecipada, eu estava lendo os comentários antes de entrar. Eu também estava aqui um pouquinho antes, gente. Hoje está um dia bom, as crianças, apesar das crianças não estarem na aula, não teve aula hoje, é feriado por aqui, mas é bom que eu consegui focar na aula de hoje, revisar material. Então, boa noite, gente. Agradeço primeiro todo mundo que está aqui ao vivo. Eu sei que é o horário das crianças dormirem, é a rotina da noite, às vezes não tem ajuda, às vezes você pediu ajuda, o pessoal, sei lá, um pai está botando a criança para dormir, o outro está participando, às vezes vocês estão fazendo a rotina aqui com o fone, que eu sei. Já vou responder a Emanuele de que eu vou deixar salvo para quem se inscreveu, sim, mais alguns dias, porque eu entendo que a rotina aí é complicado. Eu sei que o pessoal tem muita gente de fora, eu ouvi que tem gente aqui do México, mas nos formulários que eu recebi tem muita gente de Angola, que eu não sei se vai aparecer hoje ao vivo por causa do fuso horário, mas eu já quero deixar meu abraço a todo mundo de fora que vai ver a gravação, pelo menos, tá? De hoje. Então, muito, muito, muito obrigada. A interação pelo chat, eu vou tentar ir vendo vocês, então se vocês querem falar em que momento que vocês estão do desfraude, quais são as suas maiores dúvidas, suas maiores questões, mas eu vou focar mais aqui na apresentação. Qual que é a ideia hoje? Então, mais uma vez, muito bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui, mas a ideia é o seguinte, eu montei um curso de desfraude, tá? E hoje eu vou fazer a primeira aula aberta aqui para vocês, porque eu quero que vocês me conheçam, quero que vocês entendam o propósito desse curso, a forma como eu abordo desfraude, a forma como eu abordei desfraude com os meus filhos. Então, a ideia é vocês me conhecerem. Eu acho, pelo resultado dos formulários, das respostas de vocês, que a maioria daqui já me conhece, mas eu vou me apresentar também para quem não me conhece. Se vocês já tiverem alguma dessas minhas lives de lançamento, vocês sabem que eu gosto de colocar uma apresentaçãozinha visual. Eu sou o visual, eu gosto de assimilar o conteúdo assim, com recursos visuais, então se vocês forem assim também, eu acho que ajuda bastante, porque hoje é uma aula mesmo, então vai ter conteúdo para vocês, como prometido. Deixa eu trazer a minha apresentação, que aí a gente já vai começar. Então, eu quero, primeiro de tudo, me apresentar para quem não me conhece. Para quem não me conhece. Quem veio porque amigas indicaram, que veio por anúncios que viram no Facebook, no Instagram. Meu nome é Ana Carolina, muito prazer. Eu sou consultora de amamentação e eu já ajudei milhares de mães a resgatarem e conquistarem a amamentação dos sonhos. O meu propósito no perfil Bebê Sem Fórmula é esse, é dividir um pouco da minha maternidade com vocês, da forma como eu vejo a maternidade e muita informação sobre amamentação, aleitamento, volta ao trabalho. Então, se alguém aqui não... Olha lá, Tunivânia, de Angola. Sabia que as angolanas estariam aqui, então sejam muito bem-vindas. E se vocês não me conhecem, fala assim, não te conheço, não te conheço. Então, essa é uma oportunidade para vocês também me conhecerem. Além disso, além de todo o meu trabalho no Instagram como Bebê Sem Fórmula, que tem muita gente que me conhece como a Bebê Sem Fórmula, eu também tenho uma carreira executiva de compras de TI aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, com os meus 2 filhos e meu marido. Eu sou a mãe do Lucas, de 6 anos, e a mãe do Thomas, de quase 3 anos. Quem acompanhou o desfraude do Tominhas, eu comecei a colocar algumas dicas no Instagram da nossa rotina. A Ina não me conhece, a Ju também não me conhecia, então vamos nos conhecer. Estou aqui para servi-las. No Instagram eu dividi muito do desfraude do Thomas, principalmente, e eu sei que muita gente que me seguia pela amamentação acompanha um pouco da minha rotina como mãe, né? E surgiu essa demanda, né? As pessoas querendo mais informações sobre o desfraude. Então, esse é um curso que nasceu por uma demanda de vocês, das minhas alunas, das pessoas que me seguem, que sabem como eu vejo a maternidade. Então, tudo o que eu estudei para aplicar com os meus 2 filhos, eu quero trazer para vocês também, porque às vezes é difícil de achar informações sobre isso, né? Então, vamos começar. Aqui, ó, a Carla falando, você faz parte da minha vida materna, obrigada. Vanessa também não me conhecia, Eugênia não me conhecia. Tem muita gente de fora, gostei. Gostei. Então, espero que esse seja um apanhado rápido aqui. Eu sou muito clara e transparente da forma como eu vejo a maternidade, muito direta, muito prática. Vocês sabem que aqui, morando nos Estados Unidos, a gente não tem apoio. Sou eu, meu marido, a escola das crianças, e
E é isso. E é isso, 2 trabalhos, a gente viaja muito, então, se a gente não tem uma rotina, se a gente não se organiza, se a gente não tem praticidade no nosso dia a dia, as coisas ficam muito, muito complicadas aqui. Então, para que a gente possa se dedicar para a família, para a carreira, para o trabalho, que a gente tem um monte de eu tenho, né, e meu marido também, um monte de pratinho rodando, para que a gente possa fazer isso da melhor forma, organização e praticidade é muito, muito importante, tá? A Eugênia é de Fortaleza. Sou de São Tomé e Príncipe, não te conheço, vi o anúncio do Facebook. Marisa, parabéns, seja muito bem-vinda. Espero que eu possa te ajudar e te servir bastante, tá bom? Vamos começar? O desfraude. Eu sempre coloco esse recurso visual, muita gente gosta de tirar foto. Eu preparei também, né, um material de apoio que vai ser divulgado ao final dessa live. Eu vou mandar todo o checklist que a gente está conversando aqui, eu vou mandar para vocês pelos grupos de WhatsApp, pelo e-mail, vou tentar passar pelo e-mail, mas certamente vocês vão ter acesso a um checklist sobre os sinais de prontidão. Mas é muito legal se vocês puderem anotar, se vocês puderem tirar fotos, por isso que eu trago esses recursos visuais para vocês também, tá bom? O desfraude, gente, ele é um marco de desenvolvimento infantil. Então, a gente sempre fala de sinais de prontidão para a introdução alimentar, mas os sinais de prontidão para o desfraude também existe. E passar pelo desfraude é essencial para garantir essa transição. Eu acredito que o desfraude, assim, o grande marco que demonstra que o seu bebezinho já é uma criança. Sair das fraldas é um grande marco, né, de desenvolvimento. Então, ele requer a atenção, como todos os outros marcos de desenvolvimento que ele já passou até aqui e que ele ainda vai passar. Então, a gente sempre fala estudar muito para a introdução alimentar, a gente tem muitas informações sobre a amamentação, mas o desfraude também requer atenção. O desfraude também precisa ser feito de forma gentil, tranquila e positiva, porque também tem consequências, né? Tanto positivas quanto negativas quando ele não é feito da forma correta, tá bom? Então, o desfraude ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde, assim como o desmame, ele também vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Eles são marcos de que mostram que o nosso bebezinho está crescendo. Parte da gente faz, não quero que seja agora, né? Então, quem passou aqui pelo desmame, quem acompanhou meu aulão de desmame, sabe que a gente fala muito sobre isso, né? Às vezes o bebê tá pronto, mas a gente não tá. Às vezes a gente tá e o bebê não tá. Porque é a demonstração de que eles estão crescendo. E o nosso trabalho como os pais é guiá-los para que eles cresçam. A gente precisa que eles cresçam. Cada marco de desenvolvimento dos nossos filhos, ele traz uma fase nova. Ai, mas eu vou perder o meu bebezinho. Vai, gente. Vai, não tem jeito. Só que você vai ganhar uma criança que está descobrindo o mundo, uma criança que hoje já fala, que se comunica, que mostra interesse, que aprende coisas novas o dia, todos os dias. Então, assim como o desmame, ele marca esse desenvolvimento, o desfraude também marca. O que eu entendo é que o desmame ele tem uma carga emocional muito maior. E o desfraude, ele merece ser mais comemorado, né? Então, que a gente já tem essa criança que chega para alegrar na nossa casa ainda mais, tá bom? Alguém tem medo? Já chorando litros, Valéria. A Valéria já está chorando. Mas eu preciso começar a aula falando que existe vida depois do desfraude, que é tão maravilhoso você ter essa criança quanto foi ter esse bebê com você. Você vai. Não chorem, gente, por favor, não é essa a ideia, tá bom? Mas o que o desfraude é importante, a gente não pode ignorar e deixar, né, postergar essa fase só porque a gente quer o nosso bebê por mais tempo, ok? Isso acontece. Acontece muito a gente ignorar esses sinais, deixar o tempo correr, só porque a gente não quer que os nossos bebês cresçam. Isso é muito egoísmo da nossa parte. Eles precisam crescer, eles vão desenvolver, eles vão ter vidas maravilhosas. E a gente precisa ser, nesse momento, apoio e guia. Guia é uma palavra que eu vou falar muito sobre isso. Eu gosto sempre, vocês sabem que eu tenho uma carreira corporativa, né? Então eu não posso deixar de trazer um gráfico aqui para vocês, dados, estatísticas. Então eu quero falar um pouquinho, tá? A Priscila está falando que é o bolso que chora. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho dessa questão financeira mais para frente, tá? Que é um tabu. As pessoas não costumam falar sobre isso. Eu estou desfraudando porque eu preciso economizar um pouco. Por que não? Né? Faz sentido também para as famílias fazerem isso. Eu quero falar um pouquinho. Olha lá, a Luíra está falando. Vamos comemorar a economia. Sim, sim, senhora. Trouxe um pouquinho um gráfico aqui, eu vou até deixar ele bem grandinho para vocês conseguirem ver, sobre a idade média de desfraude ao longo dos anos, tá? Então, lá desde os anos 30, a média de desfraude pela idade do bebê foi aumentando.
O que aconteceu ali por volta dos anos 60? Apareceram as fraldas descartáveis, lá pela década de 60. As primeiras, falaram, nossa, mas nunca, minha avó jamais não tinha, minha mãe também não tinha, não usava fralda descartável, eu sei, mas já começaram a aparecer as primeiras, né? Até isso penetrar no mercado, demorou um tempo. Então, elas começaram, principalmente nos Estados Unidos, a entrar com mais força em 1980, na década de 80. No Brasil, começou por volta ali de 85, perto da década de 90. Você já pode ouvir algumas amigas que falaram: eu usei fralda descartável. Minha mãe só comprava fralda descartável para sair. Então, lá para a década de 80, no Brasil, começaram as fraldas descartáveis. E com isso, conforme a indústria começou a prover mais conveniência e praticidade, a idade de desfraude foi aumentando. Então, antigamente, as crianças desfraldavam com perto de 1 ano. Então, se tiver a oportunidade de conversar com a sua avó, com suas bisavós ou com pessoas mais antigas, vocês vão conseguir ter mais ideia de como o desfraude era conduzido naquela época. Por volta de 1 ano já começava, tá? Começava porque as mães tinham que lavar muitas fraldas e era muito inconveniente para a família. Conforme a fralda descartável foi sendo introduzida, a idade foi aumentando. Além disso, existem outros motivos, não é só a indústria, porque quando a indústria começa a vender algo, existe um impacto cultural e de comportamento na sociedade a respeito de qualquer coisa, né? Então, quando a indústria começa a produzir mais alimentos, alimentos mais industrializados, mais fáceis, de maior durabilidade, também houve impacto na nossa sociedade. E não foi diferente com as fraldas descartáveis. Vendendo mais conveniência, a sociedade acabou sendo obrigada, mas começou a demorar mais para desfraudar as crianças. Conforme o tempo vai passando, essas fraldas ficam mais baratas, mais acessíveis, e a média de desfraude acaba subindo. Então, hoje, a gente tem uma situação onde crianças ficam até por volta de 36 meses, 3 anos, ou até mais para serem desfraldadas. Então, você já vê casos hoje de crianças sendo desfraldadas com 4, 5 anos. E ali tem um pedaço, um marco que fala ali por volta da década de 60, que começaram a falar que a fralda é deixada por volta dessa época. Então, quem nunca ouviu falar... Gente, tem um cabelinho aqui, meu. Pronto, acho que eu já consegui tirar. Quem nunca ouviu falar essa frase, a fralda é tirada, você não precisa fazer nada que o seu bebê vai tirar a fralda? Quem nunca ouviu, ou quem já ouviu falar? Por favor, me falam aqui, essa frase, quando a gente começa a falar de desfraude, você sempre encontra alguém que fala assim, a fralda é deixada, não precisa fazer nada, a criança tira a fralda. Então, essa frase começou a circular por volta da década de 60. E isso foi aumentando, aumentando. Não sei de onde vem, não sei para onde vai. Olha lá, a Marissa falou que já ouviu falar sobre isso. Então, a Tatiane falou que ouviu muito e tal. Por isso que existe também essa necessidade de se falar mais sobre desfraude. Olha lá, a Luana falou que já ouviu, a Mariana já falou que ouviu. A gente precisa ouvir, a gente precisa se informar um pouco mais, porque se todo mundo acredita que as fraldas são deixadas, ninguém faz absolutamente nada. Então, as crianças vão continuar usando até um momento que elas não decidam não usar. Existem adultos usando fralda, elas vão ficar até 7, 8, 10, 12, 15 anos usando? Provavelmente não. O que a pergunta que fica aqui é se isso é isso que a sua família enxerga, se é isso que funciona para a sua família. Além da indústria da fralda estar mais acessível, outros aspectos contribuem para isso, que são os centros urbanos, né? Então, quando você for ver antes da década de 50, as pessoas moravam mais em zonas rurais, o que facilita muito o desfraude, né? O famoso deixar a criança sem fralda. Elas aprendem mais rápido. Outros fatores que são as famílias com uma quantidade menor de crianças, então você tem menos irmãos, então eles acabam que eles não têm outras pessoas para se espelharem. Então, se você tem uma família com 5, 6, 7 irmãos, eles acabam aprendendo mais rápido. O segundo filho, teoricamente, desfralda um pouco mais rápido, porque ele tem essa vontade de imitar o mais velho. Então, você imagina numa família de 5, 6, 7 crianças, elas acabam entrando num ritmo de desfraude mais rápido. Hoje, a gente tem famílias com uma quantidade de crianças menores. Também isso impacta. Outra coisa são as mães no mercado de trabalho, né? Então, por volta da década de 50, com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, então elas ficam menos em casa e isso acaba sendo postergado. Rotina, procrastinação, tudo isso contribui para um aumento da idade média de desfraude. A indústria certamente fica muito feliz com isso, quanto mais tempo uma criança desfraudar, mais fraldas eles vendem. As mães, né, muitas delas também acabam não tendo tempo, ou esforço, ou informação para guiar as crianças no desfraude um pouco mais rápido.
Mas o que acontece é que hoje tem até esses 3 pontinhos, a gente não sabe quanto tempo mais vai durar o desfraude, qual vai ser a estatística nos próximos anos. Porque a gente percebe que essas frases de que a fralda é deixada acabam ganhando mais espaço, as famílias estão cada vez mais ocupadas, e os estilos de parentalidade, de maternidade e paternidade, acabam ficando mais negligenciados, né? Então a gente imagina que os filhos vão deixar, não quero fazer hoje, estou um pouco ocupada, não quero me informar, deixa para lá, quando eu ver a criança está com 4 anos, 5 anos, e aí realmente elas vão acabar deixando. Mas aí passou. Ou a gente percebe um outro lado da moeda, que é o lado de forçar uma criança, que a gente escuta muita gente, não pode forçar, não pode forçar. E é óbvio que a gente não quer forçar nada. Se vocês me conhecem, quem me conhece sabe, né, aquela famosa frase, sou muito contra que alguma coisa seja forçado. Então, aqui também vocês não vão ver nada sobre forçar crianças a serem desfraudados. A gente sempre vai tratá-los com muito respeito. Quem participou do meu aulão de desmame também é a mesma coisa. O desmame nunca pode ser forçado. Ele é planejado e ele é implementado gentilmente ao longo do tempo. Com desfraude vai ser a mesma coisa. Tá? Aqui, ó. A Tatiane tá falando que tá com um bebê de 2 anos e 7 meses e nada. Espero ajudar vocês, tá? Já ouvi, minha filha tira a fralda desde 1 ano e meio, porém não faz ainda no banheiro. Então, tem muita gente aqui no mesmo barco, né? Temos muitas mães sem saber para onde seguir. Vamos lá. A verdade é, qual que é a resposta correta? A fralda ela é deixada ou a fralda ela é tirada? Né? Eu acredito que ao longo da nossa aula hoje, a gente vai chegar a essa resposta juntos. Eu acredito que a gente não pode deixar as crianças resolverem a vida delas sozinhas. Elas são crianças. Também não acredito em forçar nada. A gente tenta achar sempre um caminho do meio. Então, se você está aqui nessa live e realmente acredita que a fralda tem que ser deixada, provavelmente isso aqui não é um lugar para vocês ou para você, porque eu realmente acredito que o nosso papel é auxiliar nossos filhos, é sermos responsáveis por eles, pelas decisões deles, para que eles enfrentem os desafios, ok? Então, qual é a minha visão aqui sobre o papel dos pais? É que as crianças precisam saber que elas são guiadas durante todas as fases da vida. Eu acredito, e eu espero que quem esteja aqui comece a compartilhar desses valores, porque é assim que a gente consegue consumir melhor esse conteúdo. Eu acredito que nós, como os pais, não estou falando mães, estou falando pais, né, e cuidadores, somos responsáveis por guiar os nossos filhos em todas as fases da vida dele, até que eles sejam capazes de tomar decisões por eles mesmos. Mas enquanto eles são crianças, é a nossa responsabilidade de guiarmos em todas essas fases, esses processos, esses marcos de desenvolvimento deles. E aí a gente já falou de desmame, a gente falou de introdução alimentar, a gente vai falar de desfraude, mas isso se replica quando ele vai entrar numa escolinha, quando ele vai aprender a andar de bicicleta, quando ele vai ter a primeira desilusão amorosa, quando ele vai ter a primeira frustração. Tudo, ele acaba, esses pequenos passos, desde que eles são bebês, eles vão criando na criança a segurança, a confiança de que vocês, como os pais, são os guias deles, de que eles podem ter segurança e confiar em vocês, que vocês sabem o que é melhor para ele. Pode até ser que a gente, no fundo, não saiba, que a gente está inseguro ainda, a gente não tem muita certeza. Mas para a criança, você imagina uma criança que chegou ao mundo, não conhece muita coisa, é em vocês que eles vão confiar. Então, por mais que dentro da gente a gente tenha as nossas inseguranças, a gente tenha as nossas vulnerabilidades, a gente tenha as nossas incertezas, para a criança, a gente tem que passar, é que nós sabemos qual é o caminho. Que a gente escolheu a escola porque a gente acredita que é assim. A forma como a gente disciplina é que a gente acredita que é a forma correta. A forma como a gente diz não, diz sim, o que eles vão comer, por que eles não vão comer tal coisa, tudo isso faz com que eles comecem a desenvolver esse respeito pela autoridade, essa confiança, para que eles não se sintam soltos no mundo. Seria muito injusto deixar isso tudo nos ombros de crianças tão pequenas, de crianças que ainda estão aprendendo a conviver, a se socializar. Então, eles nos veem como guias. Eles precisam ter essa segurança para que quando a gente guia ele em outros momentos da vida, eles falam, não, eu tenho que confiar, minha mãe sabe o que está fazendo, meu pai sabe o que está fazendo. Então, este processo, ele precisa ser gentil para a criança, claro, para não causar nenhum trauma, nenhum dano, mas ele não pode ser completamente solto,
Porque a gente não pode deixar os nossos filhos soltos, é nossa responsabilidade. A gente não está aqui como amiguinho de filho, né? Nós temos a responsabilidade, e na minha religião eu acredito que foi dada por Deus, Deus confia na gente para que a gente guie essa criança. Vocês podem, né, acreditar no que vocês acham, no que vocês acreditam, mas na minha religião, né? Sou católica, eu acredito que Deus me confiou essas crianças para que eu possa guiá-los nos caminhos que a gente entende que são os melhores. Assim, a criança a criança se desenvolve com mais autoestima e muito mais autonomia. Por quê? Porque ela vai se sentir capaz. Você dá o desafio, você mostra como passar por esse desafio e a gente comemora junto. Para a criança, para a autoestima, para a autonomia dela, isso é fundamental. Por isso que a gente precisa admirar os nossos filhos nesses processos. Quando eles conseguem algo que há 2 semanas não era nem possível, a gente tem que comemorar, incentivar e mostrar como eles são capazes. Assim a gente começa a construir a autoestima deles, a autoconfiança deles. E eles vão usar isso para os próximos desafios. Então, quando a gente está falando da introdução alimentar, lá do bebezinho de 6 meses, então 6, 7, 10, dá o garfinho para ele começar a comer sozinho. A gente começa a inserir essas habilidades deles para que eles tenham essa autonomia desde muito pequenos. E assim, o processo de desfraude, ele deixa de ser traumático, deixa de ser forçado para ser uma oportunidade de vínculo entre a criança e os pais. É um momento onde os pais vão dedicar mais atenção àquela criança, com certeza. É um momento que aquela criança, que no momento pode ficar um pouco mais insegura, ela percebe que vem uma mudança, mas ao mesmo tempo ela tem a segurança dos pais, e isso gera um vínculo depois de um desfraude bem-sucedido, depois que vocês comemoram cada etapa conquistada. Então, na minha visão, esse é o papel dos pais no desfraude. Nosso papel não é esperar que o bebê desfraude quando ele quiser. O nosso papel não é forçar nada. Nosso papel é sermos guias, ok? Tô falando muita besteira, gente? Aqui, ó, a Luíra já falou que a aula nem começou e já se emocionou. Eu espero que vocês realmente entendam por quê. Deixa eu até voltar aqui, eu vou fazer um parênteses importante, porque quando eu comecei a falar sobre, eu quero falar sobre desfraude, as pessoas pedirem uma aula de desfraude, me bateu uma insegurança, né? Então, para quem não me conhece aqui, eu sou consultora de amamentação, né? Todo mundo que me segue sabe, trabalho com amamentação e maternidade, mas tem muita gente aqui que não sabe. Desfraude, normalmente, é falado por gastropediatras, né? Talvez por psicólogos, não por consultora de amamentação. E por que eu trago? Por que vocês me pediram esse aula de desfraude? Por que eu estou trazendo eles para vocês? Porque muita gente quer saber como eu lido, a minha forma de imaginar a maternidade, e isso aplicado desde a amamentação, desmame, volta ao trabalho, até o desfraude. Então, eu trago para vocês aqui o que eu aprendi nesse momento, o que eu respirei, comi de diversas fontes, bebi de diversas fontes, juntei tudo e apliquei para a minha família. Vou trazer algo que é muito fixo, que você não consegue mudar de forma nenhuma. De novo, nós somos guias. E como guia, às vezes o trenzinho sai do trilho, você traz de volta. O trenzinho sai do trilho, a gente vai de volta. Mas essa é a minha visão como maternidade, e as pessoas que me seguem, que pediram esse curso, eles queriam um curso com a minha visão. Eles não queriam, essas mães não queriam que eu chegasse e falasse, deixa que a fralda é tirada. Não, porque isso vai conflitar com as coisas que eu realmente acredito como mãe. Tá bom? Então, aqui, ó. Estou muito emocionada, sou aluna de desmame, além de outros, e chorei muito. Mas, gente, a maternidade, ela emociona, porque é ver nossos filhos crescerem, tá? Então, a gente, ao final, eu espero que a gente tenha acertado mais do que errado, tá bom? Então, esse é o nosso papel. Eu realmente não acredito. Se vocês esperam que eu vou chegar aqui e falar que a fralda é deixada, não vai ser assim. Se eu falar que a gente tem que forçar a criança, também não vai ser assim, ok? O que eu acredito, o meu valor, é que o papel dos pais é guiar essa criança em todas as fases de desenvolvimento dela. Ela precisa confiar que vocês sabem o que estão fazendo, que esse é o caminho e é o melhor para que ela, que é o melhor para ela. E que ela, sim, é capaz de realizar as tarefas desafiadoras com o seu apoio, enquanto ela precisa, né? Então, essa a ideia, e é o que eu espero quando os meus filhos estiverem maiores, é que, por enquanto, ele conte com o meu apoio. Mais para frente, eles vão ter autonomia, segurança e autoestima suficiente para tomarem as próprias decisões, para aceitarem desafios e superá-los, como esse pequeno desafio que parece tão pequenininho, né? É só desfraldar a criança. Não.
Não, gente, esse é um grande desafio para uma criança que desde o primeiro dia de vida usava fraldas, fazia cocô deitado. Então, eu não sei, muita gente às vezes pratica higiene natural, mas estou falando que na maioria dos bebês, eles estão acostumados com uma fralda desde o primeiro dia de vida. Então, quando a gente fala que ele ficou 2 anos e meio, 1 ano e meio, às vezes 3 anos, usando a fralda, tirá-las é sim um grande desafio. Ok? Glaucia está empolgada com essa nova fase do filho, que tem 2 anos e 10 meses. Muito bem. Eu quero chamar atenção para esse ponto aqui, que é um cuidado que a gente tem que ter com o medo de causar mal à sua criança por conduzir o desfraude. Então, quando você começa a pincelar informações na internet, principalmente da galera que fala que a fralda é deixada, junto dessa informação vem uma série de pontos de atenção a respeito de problemas causados na vida futura, causados por um desfraude mal feito, um desfraude forçado. E eu não estou falando que eles não existem, não estou falando que é mentira, mas sim, um desfraude forçado, um desfraude desrespeitoso, um desfraude onde uma criança ela é humilhada, onde ela é feita de chacota, quando ela é pressionada, sim, podem causar muitos problemas futuros na idade adulta, como constipação, pessoas que não fazem banheiro, fazem cocô nem xixi fora de casa, a retenção urinária, escapes, enfim. Muitos problemas da vida adulta, se você for ver, foram resultados de desfraude mal conduzido. Mas isso não é desculpa para que você não conduza o desfraude da sua criança. Então, muitas vezes, por medo de fazer errado, vocês acabam não fazendo. E é esse bichinho que me mordeu para eu fazer esse curso. Porque a gente precisa conduzir, mas conduzir da forma correta. Sem forçar, sem humilhar, sem pressionar, entendendo como o seu filho é motivado, porque o meu filho é diferente do filho da vizinha, que é diferente do filho da influencer, que os meus 2 filhos são muito diferentes. O que eu usei com eles, eu não usei com o Thomas. Né? Então, situações diferentes, rotinas de famílias diferentes, então você não pode ter um método engessado. Mas cuidado para você, por medo de forçar um desfraude e causar um dano futuro, você não conduzir o desfraude do seu filho e deixar com que ele realmente se vire. Nenhuma dessas duas extremidades é justo com você, com ele, com a sua família. Concorda comigo? Aqui a Gabi falou que é exatamente isso. Então tá bom, é isso. A gente não pode achar, eu não vou conduzir, porque eu não vou forçar, porque aí pode causar um monte de problema no futuro. Isso é desculpa. Isso é desculpa. Você tem que conduzir como uma mãe deve conduzir o filho de forma correta, respeitosa, gentil. Tá? Então a ideia é essa. A gente não vai forçar a criança e a gente não vai deixar a criança resolver fazer quando ela precisar, quando ela quiser, quando ela não aguentar mais usar fraldas. E deve ser muito incômodo. Você imagina a criança chegar a um ponto que falar, eu não aguento mais isso. Já era para ela ter desfraudado talvez um pouco mais cedo, tá bom? Aqui, ó. A Marisa tá falando, isso que me preocupa mais no meu trabalho como babá. Marisa, que bom que você tá se informando, né? Para ajudar, às vezes, famílias como babá, que às vezes a família mesmo não tem essa informação. Parabéns, mas isso preocupa mesmo, tá? Conduzir errado. Vamos lá. Próximo aqui, ó. Então, Ana, como é que a gente faz? Por onde que eu começo? Deixa eu tomar uma água aqui, que agora eu vou engatar a segunda já, né? Já engatei a primeira agora. Vamos lá. Então, por onde que a gente começa? Vamos começar, então. Eu queria falar um pouquinho sobre... Eu montei essa aula muito focada nos sinais de prontidão. Tá? O desfraude, ele é um processo um pouco mais longo do que esse, mas a gente primeiro precisa entender se a sua criança está pronta, né? Então, eu quero lembrar mais uma vez que a gente tem um material de apoio que vai ser divulgado para vocês nos grupos de WhatsApp ou por e-mail, ou então entre em contato se você não recebeu por suporte depois que acabar essa aula, que vocês podem também fazer anotações do material que está muito legal para vocês. Deixei esse recado aqui só para eu lembrar de avisar vocês, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre a idade. A idade é o primeiro. Então, mas a idade é muito relativa. Vocês viram que há muitos anos começavam com 1 ano. Depois foi passando para 1 ano um pouquinho mais, Nossa, tem 500 pessoas aqui, gente. Obrigada, gente. Vou ficar até emocionada aqui. Vamos lá. Deixa eu respirar. Então, a idade ela é um pouco relativa, porque crianças desfraudavam muito cedo, há muitos anos atrás. O que os estudos mostram? Que por volta dos 2 anos é uma idade ideal para começar um desfraude. Por que por volta dos 2 anos? Porque ele já vai ter todos os outros sinais que a gente vai falar aqui. Só que cada criança é diferente. A gente tem crianças que mostram esses sinais bem mais cedo.
E aí é uma decisão da família começar mais cedo. Tem crianças, principalmente as crianças que já apresentaram alguns, eu não vou falar atrasos, tá? Mas que demoraram um pouco mais para falar, um pouco mais para andar, um pouco mais para engatinhar. Essas crianças que já mostraram que elas estão um pouquinho mais atrasadas, falei, gente, um pouquinho mais atrasadas em outros marcos de desenvolvimento, pode ser que para o desfraude demore um pouquinho mais também. Então a gente tem que ficar de olho nesses sinais que eu vou passar para vocês, mas ao mesmo tempo a gente tem que trabalhar neles. É nossa função tirar o melhor dos nossos filhos, incentivá-los e mostrar que essas habilidades elas precisam ser aprendidas. Mas para eles aprenderem, às vezes precisa que a gente dê oportunidade, tá? Então, idade. Os estudos mostram por volta de 2 anos já é possível a criança ter todos os sinais de prontidão, tá? Então, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Próximo. Desenvolvimento motor. O que é o desenvolvimento motor e por que ele é tão importante? Por que a gente não consegue começar muito antes? Porque a criança precisa andar, né, andar muito bem, muito segura, sentar e levantar sozinho sem apoios. Ele precisa se agachar, subir, dançar. Alguém já ouviu falar do marco de prontidão de pular com 2 pés? Antigamente só falavam isso. Ah, pulou com os 2 pés, já está pronto para o desfraude. Mas não precisa necessariamente ser com os 2 pés juntinhos, num super twist carpado. Pulinhos já mostra que a criança tem um certo controle do corpinho, né? Então, o grande desenvolvimento motor grosso, né? Então, andar, levantar, falar, pegar objetos, deixar objetos, passar objetos de uma mão para outra, mas principalmente o ato de sentar, de levantar, de ficar sentadinho sem nenhum apoio. Por quê? Por questões de segurança também. O corpo da criança precisa estar pronto, mas se você vai usar um piniquinho, a criança não pode cair e se machucar. A gente precisa que a criança tenha um mínimo de estabilidade ali. Então, ele tem que estar seguro ali no ambiente do piniquinho. Vamos lá. A Shirlene falou que escutou na escolinha para desmamar. A criança pulou, precisa desmamar, é isso? Não faz o menor sentido. Vamos lá. A Fernanda já ouviu o negócio do pulinho. Mas o pulinho é só um ponto, né, gente? A gente precisa entender a criança como um todo. Tá? Então, se ela anda bem, ela levanta, senta com pouco apoio. Se você acha que colocar ela no pinico, ela está segura, né? O corpinho dela está seguro, é um bom marco de desenvolvimento aqui também. Vamos lá. Aqui, ó. Sempre achei que tinha que pular. E o meu filho tem 2 anos e 5 meses e não pula com os 2 pés. Achei que não estava pronto. Mas é isso, as pessoas ficam falando as coisas e não é um pontinho só, é um contexto, tá? Se ele tá dançando, pulando com os 2 pezinhos, ele tá pulando, ele tá dançando, ele tem uma coordenação física grossa já desenvolvida. Próximo passo, habilidades de comunicação. Vou deixar um pouquinho mais para vocês fazerem a foto, que eu sei que vocês gostam de tirar foto, ou dar print da tela. Habilidades de comunicação. O que são habilidades de comunicação? A criança já se expressa, né? Então ela sabe o que ela quer, ela diz não, sim. Ela entende quando você diz não, sim. Ela entende pequenos comandos, ela entende a rotina da família. Então ela se comunica de certa forma. Pode não ter uma super fluência verbal, mas ela se comunica. Ela comunica quando ela está com dor, ela comunica quando ela está com uma dificuldade, ela consegue comunicar quando ela está com dor de ouvido, quando ela está com dor de barriga, quando está com dor de dente. Então, a criança saber comunicar se ela está com fome, se ela quer água, se ele consegue se comunicar, já também é um excelente sinal, ok? Pinico é necessário, redutor de assento não é suficiente para começar. Ih, gente, peraí, eu vou. Eu até fico tentada a responder as perguntas de vocês, porque eu sei que vocês precisam, mas aí eu vou perder a minha linha de raciocínio, tá? Se eu não responder até o final, você me lembra, ok? Que eu vou continuar falando dos sinais de prontidão, tá bom? Mas sim, ela, mesmo que seja num redutor de assento, ela precisa ficar sentada, ela não pode cair. Né? Então, se você tem um banquinho, ela precisa subir as escadinhas do banquinho para poder sentar ou para poder se levantar. Ela não precisa fazer tudo sozinha, mas você percebe que uma criança que não tem essas habilidades motoras, ela acaba ficando em risco no processo de desfraude, né? Então, você saiu para pegar uma toalha, a criança, pum, cai, machuca. Não dá. Então, ela precisa ter esses momentos, assim, de estabilidade. Ela consegue ficar no redutor de assento sentadinha, né? Isso é importante. Vamos lá. Próximo sinal de prontidão para o desfraude. Essa consciência social e de curiosidade. O que significa isso? É uma criança que se interessa pela vida que acontece em casa. E para ela se interessar, você também tem que dar essa oportunidade, tá? Mas o que é essa consciência social? Ela guarda os brinquedos dela, ela finge que arruma a cama, ela te ajuda a lavar a louça, ela te copia em algumas coisas, então pega a vassoura para limpar a casa. O que acontece na sua casa, ela copia, ela se interessa, ela quer fazer igual. Essa consciência social também é importante, porque ela vai copiar o ato de ir ao banheiro também.
Então, ela copia, ela percebe essa interação social que acontece em casa. Então, pegar o controle, tentar ligar a televisão, enfim, colocar a comida do cachorro, qualquer coisa que acontece, ela imita lá dentro. Ela tem essa curiosidade por abrir armários, abrir gavetas, ver o que tem dentro. Ela é uma criança que expressa curiosidade. Tudo isso é sinal de desfraude. A gente precisa ter uma criança também motivada a descobrir coisas novas, a descobrir o que tem no pinico, o que tem no banheiro, como funciona, né? Então isso começa na rotina, na própria rotina da casa, imitando o irmão mais velho, imitando a mãe, tá bom? Mais um ponto aqui, ó, interesse pelo desfraude. Eu acho que esse é o último, né? Então a criança já tem todas essas habilidades e, por fim, ela começa a demonstrar algum interesse pelo desfraude, mas não só pelo desfraude, porque para ela ainda isso é muito abstrato, mas pelo ato de fazer cocô e xixi e pelo ato de usar o banheiro. Então ela te segue até o banheiro. Bom, se falar para a mãe que criança segue até o banheiro, é o primeiro sinal, né? A criança aprendeu a engatinhar, segue a mãe até o banheiro. Mas mais do que o banheiro, mais do que seguir a mãe, ela se interessa pelo que você está fazendo lá. O que você está fazendo, mãe, aqui? Ela se interessa em olhar, falar, fiz xixi, fiz cocô. Ela tem essa consciência do que é um cocô, do que é o xixi, do que a mãe está fazendo lá. Ela tenta tirar a fralda. Então, essas pequenas relações da criança, às vezes ela está no banho, faz xixi, ela olha, xixi, xixi. Isso já mostra esse interesse para esse relacionamento com o xixi e com o cocô. Isso também já é muito legal, porque quando você começa a falar e mostrar, eles estão aprendendo. Então, esses são os 5 pontos principais. Eu adicionei porque eu acho que eu preciso falar aqui, que é a rotina de cocô e de xixi definida. Mas como assim definida? É o seguinte, você precisa já, de certa forma, começar a prestar atenção. Quantos cocôs que o seu bebê faz por dia? Então, o seu bebê já está meio que já pronto. Um cocô por dia, todos os dias. Não, ele faz ali por volta da manhã. Você começa a perceber que ele tem uma rotina já de evacuar ou de fazer xixi. Meu bebê faz cocô 2 vezes por dia, mas isso já acaba virando uma constância, é uma rotina. Você percebe que o corpinho dele já está dando esses sinais de que a rotina está prontinha para você desfraldar também. Aí o ponto que eu queria realmente trazer aqui para vocês é um ponto de alerta que pouca gente fala, e é por isso que dá tanto erro em desfraude. Meu bebê fica 3, 4, 5 dias sem fazer cocô. Se uma criança é constipada, assim, se você percebe que ela realmente precisa de ajuda, ela não faz cocô com frequência, o ideal é você endereçar isso primeiro com o pediatra, entender as causas dessa constipação, tentar corrigir isso com o pediatra antes de começar o desfraude. Você percebe que a gente precisa falar, e às vezes tem pontos que ninguém fala? Quando você faz o desfraude de uma criança que já é constipada, aí o problema fica maior ainda. Você não consegue desfraldar e no futuro pode dar mais problema. Então, quando você tem uma criança constipada, primeiro de tudo, vá no pediatra, corrija isso. Depois que você percebe que ele melhorou, que ele tem uma rotininha de cocôs e de xixis, aí sim você já consegue ter um desfraude muito mais fácil. E isso ajuda mesmo a gente. Então, porque quando você está no processo de desfraude, uma criança normalmente faz cocô uma vez por dia, né? Esse já era o exemplo do Tominhas que eu acabei de passar. O Tominhas já tinha uma rotina de fazer um cocô por dia, já fazia mais de ano. Era um cocô por dia pela manhã, a gente já sabia. Então, na hora do desfraude, no primeiro dia ele não fez, a gente já sabia que isso podia acontecer. Então, no outro dia ele tinha que fazer e acabou fazendo. Mas no primeiro dia a gente já percebeu que ele estranhou, acabou não fazendo. Mas isso ajuda a gente a entender a rotina dele. Então, quando ele fez no outro dia, a gente falou: pronto, hoje não tem mais. Então, a gente começa a relaxar e isso ajuda muito a gente. Então, se a gente tem uma cadernetinha que a gente pode anotar, e aí para o curso tem realmente um material de apoio muito completo, tem um local para preencher e aprender e registrar muito esse avanço, essa rotina da criança antes do desfraude e depois do desfraude ajuda você medir o progresso e te facilita muito também, tá bom? Vou ler um pouquinho dos comentários de vocês. O filho tá com medo do vaso, porque o pai entupiu o vaso. Faz xixi, mas não faz cocô. Você vai ter que voltar algumas casas, Carol. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a gente precisa voltar. Quando tem alguma interrupção, que você percebe qual que é o medo da criança, aí você volta lá para algumas fases bem antes do desfraude, para você corrigir e depois engatar. É assim, às vezes saiu do trilho, às vezes tem que voltar um pouquinho para trás para ir para frente, tá? Meu menino tem todos os sinais, mas ainda fica com a fralda muito cheia e não pede. Tudo bem,
Se já tem esses sinais, agora é o seu trabalho de preparar a casa, seu filho, os cuidadores, planejar tudo e começar. Começar mesmo, porque você esperar a fralda ficar vazia, não ficar tão cheia, é deixar o bebê resolver tirar a fralda por ele mesmo. E não, a ideia, a forma como eu vejo o desfraude, é que se tem uma idade, já tá bom, o momento da sua família tá correto, o momento da criança tá correto, tá tudo alinhado, então a gente vai começar, ok? Aqui tem todos os sinais, mas ainda não avisa que vai fazer, só avisa depois. Tudo bem, mas ele avisou, certo? Então aquele ponto de interesse pelo desfraude tá completo. Dá para começar. Não tem problema ele avisar depois. A gente vai fazer e ele vai entender, porque ele sente os sinais, ele só não te comunicou, tá? Ah, consegui entrar só agora. Tem como assistir depois? Tem. Aqui quando eu falo com mães, tem que ter flexibilidade. Tem que ter flexibilidade, porque a gente entende a rotina. Até a gente vai ficar com uma semana de gravação, tá bom? Aberta para vocês. E como alinhar o desfraude para a escola? Vou falar rapidamente sobre isso mais para frente, tá bom? É isso, gente. Vamos continuar. Vamos continuar. Todas essas habilidades precisam ser incentivadas desde sempre. Então vamos lá. Você está falando assim: ah, meu filho tá ali, só que o interesse pelo desfraude não está aparecendo. Então a gente vai incentivar o interesse pelo desfraude e depois fazer o desfraude. A gente não vai deixar com que um anjo venha do céu, desça na sua casa e desenvolva as habilidades no seu filho. A gente precisa desenvolver as habilidades deles. Então, se ele está com problema de locomoção, não anda direito, já está na idade correta, vamos procurar uma profissional para ver se não tem nenhum problema. Se a criança não tem essa curiosidade de seguir a rotina da família, de imitar, de pegar uma vassoura para imitar as coisas, vamos incentivar eles, né? Então, a gente vai tirar essa criança da televisão e mostrar que tem casa ali. Vamos chamar ele para fazer um bolo com a gente, abrir uns ovos, fazer o café da manhã, lavar a louça. A gente incentiva a criança para que ela realmente consiga participar da família. Então, se daqueles todos os sinais de prontidão, a criança tem mais de 2 anos, daqueles todos os sinais de prontidão, está faltando alguns, é a responsabilidade dos pais olharem para esses momentos e incentivarem até que eles estejam prontos. Né? É nosso papel como pais para que a gente chegue aonde a gente guie o nosso filho onde a gente quer que eles vão, tá bom? Desde pequenininho, quando eu falo de pegar a colher e comer sozinho, tentar pôr o sapato sozinho, pôr a roupa sozinho, tentar tomar banho sozinho desde muito pequeno, lava a barriga, lava o pé, são pontos que vão desenvolver a autoestima do seu filho. A gente não pode, a Maria Montessori, né, que é uma linha que eu adoro de educação, ela fala, qualquer ajuda desnecessária é obstáculo para o desenvolvimento dos seus filhos, obstáculo para o aprendizado. Quando a gente oferece muita ajuda para a criança, eles deixam de aprender, eles não precisam aprender. Então, desde muito pequeno, 6 meses, a gente incentiva com que as crianças explorem, com que as crianças façam as coisas por eles mesmos. E o desfraude é eles fazendo algo por eles mesmos também, tá bom? Vamos lá. O meu filho já está pronto. Fez um checklist ali. Eu tenho muita gente aqui. Eu tenho certeza que vocês já estão vendo que seus filhos estão prontos. Só está faltando agora começar, não é? Alguém aqui já notou que deu check em todos os nossos pontos aqui? A criança está pronta e agora a gente só precisa começar? Vamos lá. Ana, a escola começa desfraude com 3 anos. Tem como iniciar antes? Tem como iniciar antes. O Lucas eu desfraudei com 2 anos e 1 mês. Tominhas eu demorei mais, porque a rotina da casa mudou. Né? Então eu falo muito sobre isso, como as crianças são diferentes, as rotinas são diferentes, mas sim, a gente pode. Olha lá, todo mundo aqui que já é prontíssimo, aqui deu check, sim, sim, sim. A partir de 2 anos, gente, já dá para a gente olhar, ajudar e guiar. Porque às vezes o desfraude pode demorar um pouquinho mais, e tudo bem, desde que você saiba qual que é o trilho, qual que é o caminho, desde que você seja o guia. Ele vai chegar lá, tá bom? E isso vale também para as crianças que têm alguns atrasos de desenvolvimento e crianças no espectro. Muita gente, eu respondi uma pergunta na caixinha hoje sobre crianças no espectro autista, crianças com um pouco mais de atraso de desenvolvimento. Tudo bem a criança demorar mais para desfraudar. O que não pode é você deixá-las tentar desfraudar sozinhas, entendeu? Então, mesmo que demore mais, você ainda assim é o guia. Então, ela não vai de foguete, não vai de trem. Às vezes ela está indo de bicicleta, mas é o mesmo caminho. Ela também precisa se sentir segura com você. Ela precisa olhar para o lado e saber que você sabe o que está fazendo,
entendeu? Por mais que as crianças estejam no espectro, que precisam de mais atendimento, mais especialistas ao redor dela, e eu não estou aqui querendo ser especialista de algo que eu não sou, mas eu acredito que as mães precisam desses guias sempre, tá bom? Então, meu filho está pronto aqui. Muita gente falando aqui que estava só esperando o aulão, super check em tudo, tá todos os sinais, tá pronto, e agora? E agora surgem várias outras dúvidas, né? Quando que eu começo? Qual é o melhor momento para começar? É agora, é hoje, é amanhã? É amanhã? Será que é amanhã? Não, não é amanhã, gente. Amanhã vocês vão dar um passo importante, mas não começa o desfraude amanhã. Como que eu falo com a minha criança sobre esse desfraude? O que eu preciso comprar para essa fase? Me perguntaram aqui, precisa de pinico mesmo? Não pode ser só o redutor? Eu explico tudo isso. Quais as vantagens do redutor, quais as vantagens de ter pinico? É obrigatório? Não. Vocês vão decidir. Como que eu envolvo a minha rede de apoio? Eu tenho babá, fica na minha sogra, fica com o cuidador, fica na escolinha. Como que eu lido com a escola nessa fase? Qual o passo a passo mesmo? Então, quando é para começar, o que eu faço? No dia que eu vou começar, o que é para fazer? Como que eu lido com os acidentes? Né? Acidente na rua, acidente em casa, acidente à noite. Como que eu vou lidar com isso da melhor forma, para que não seja pesado para a criança? Porque acidentes, eu vou até falar um pouco até do conteúdo do curso aqui. Acidentes são necessários, gente. Eu trouxe aqui a minha cara aqui, porque quando eu quero falar de coração para vocês, é através do acidente que eles aprendem. Então, quando a gente tem um acidente e a criança ela é feita de chacota, ela passa vergonha, é o anti-aprendizado. Ela vai tentar, ela vai travar. A gente precisa saber lidar com esses acidentes. Então, não é negligenciá-los, não é negligenciar nossas crianças, mas saber exatamente como conduzir, ok? Então, essas perguntas, como lidar com as regressões, como fazer desfraude noturno. Eu sei que agora que vocês sabem que a criança está pronta, vem todas essas perguntas. E todas essas do chat que apareceram aqui são várias, várias. É para fazer de pé, é para fazer sentado, principalmente com meninos, né? Eu espero o calor para fazer desfraude. Eu esperei. Para mim funciona melhor. Mas às vezes você mora numa cidade que nunca faz calor. E aí não adianta. Às vezes o calor vai demorar um ano. Né? No verão desse ano não tinha todos os sinais e o próximo verão vai demorar muito. Então é possível fazer no inverno também. Se o verão vai chegar mês que vem, às vezes vale a pena esperar, tá? Então tem várias dicas que eu quero dar para vocês. Lógico que aqui nessa já tá, já falta 10 minutos aqui pra gente. Então a gente vai continuar seguindo juntas no curso de desfraude. Os sinais de prontidão foram só a primeira aula. A gente precisa de estender a nossa conversa, porque são muitas perguntas que precisam ser respondidas, tá? André tá falando que não deixei roubar a minha amamentação sem forma. Muito bem. Muito bem, Andréia. Muito obrigada pelo carinho, pelo prestígio. Então é isso, gente. Hoje marca definitivamente o lançamento do curso de Desfraude, onde eu respondo todas essas perguntas e outras, né? Eu tentei coletar muitas informações de vocês pelo Instagram, por formulários, e quando eu montei toda essa metodologia, quando eu gravei, eu tentei pensar o que mais que pode ter aqui. Coisas que eu também não passei, mas eu queria endereçar com vocês. Então, o curso hoje abre para vocês, é um curso bem completo, vou trazer aqui para a tela o que tem ali, mas ao mesmo tempo não é um curso longo que você vai precisar de 8 dias para assistir. É um curso rápido, prático, assim como eu, assim como todas as mães precisam. Então, o primeiro módulo já está entregue, são esses sinais de desfraude. Eu até repito um pouquinho em alguns outros módulos lá, mas a gente vai falar principalmente sobre planejamento, preparação, o desfraude em casa, o desfraude na rua, né? E como que a gente vai corrigir situações adversas. É esse o método que eu imagino, porque a gente precisa planejar o melhor momento, planejar a nossa rotina, planejar a nossa casa. Depois a gente prepara mesmo, compra as coisas que precisa, prepara a criança, prepara o ambiente, alinha as expectativas, mostra quais são as regras da casa agora. Depois a gente começa esse desfraude em casa. Como que vai fazer? A partir de segunda-feira, como é que a gente vai fazer esse desfraude? Qual é o melhor momento? Já tá tudo certo? Tá. Então vamos fazer em casa. Depois que a gente faz em casa, a gente vai para a rua, que é completamente diferente. Vocês acompanharam que durante o desfraude do Thomas, a gente inclusive viajou. Então a gente tem algumas estratégias que tem que fazer para a gente poder usar esse comecinho de desfraude ainda, quando a gente começa a sair de casa, que é o maior pânico, o maior medo da mãe que desfrauda. Tá em casa, tá rolando tudo bem. Mas aí o desfraude não é cárcere privado. Quando você desfrauda seu filho, você não pode ficar trancado o resto da vida, você vai ter que sair com ele. Então, eu falo das minhas estratégias do que eu levo no carro, do que eu levo na bolsa. E, por último, muito, muito importante, é esse último módulo, que é o que corrige pequenos desvios. A gente tem a trilha, você é o guia,
mas às vezes alguma coisa sai do roteiro, alguma coisa sai do trilho, e a gente precisa saber contornar. Então eu coloquei vários casos ali, casos de criança que faz muito bem xixi, mas cocô não sai de jeito nenhum. Ah, cocô, criança que pede para voltar para a fralda, criança que só faz cocô com a mãe, não com o pai, criança que só faz cocô com o pai e não com a mãe. Então tem diversos casos que eu tento endereçar ali, que às vezes você acha que vai fluir super bem, e espero que flua, mas às vezes não flui, mas a gente precisa fazer essas pequenas correções. O que acontece muito? As mães já partir para o passo 4, o desfraude em casa. Né? Então é aquela famosa, ai gente, tira a fralda. Tira a fralda, deixa pelada, a criança vai cagar na casa toda, nas paredes, na rua, e aí uma hora ela aprende. Também não é assim e também não é justo com a sua criança, tá? Planejamento e preparação são fases importantíssimas, cruciais. Você imagina um dia você está usando fralda, no outro dia você não está e você faz um cocô no chão. É muito cruel com a criança, ela não saber o que está acontecendo com o corpo dela, e a gente precisa prepará-los, tá? E aí fica a mãe desesperada limpando com o balde atrás, catando cocô o resto do dia. Se isso era feito antes da sua avó, tudo bem, passou. Hoje a gente sabe um pouco mais. Então vamos fazer isso de forma mais gentil, planejando, preparando, para que isso seja muito, muito mais tranquilo, para que a criança saiba o que vai acontecer. Eles são extremamente inteligentes. Não subestimem a inteligência dos seus filhos, tá bom? Então não pulem nenhuma etapa desse método, ajuste para a realidade de vocês. E aí eu tenho certeza que quando você começar, não, agora a gente vai começar o desfraude, vai ser muito, muito mais fácil, tá? E se por acaso sair do trilho, vocês vão ter recursos para tentar corrigir o mais rápido possível ou voltar a algumas casas, tá bom? Então é isso que conta no curso, além de, depois de um tempo eu libero para vocês o material de apoio, que é uma apostila. Eu vou ter o material de apoio de hoje, né? Todo mundo vai receber, tá? O material de apoio para hoje, para vocês fazerem análise, mas o curso tem o próprio material de apoio, que é uma apostila que eu poderia vender sozinha, sem nenhum problema. Eu poderia só simplesmente vendê-la como um e-book, mas ela faz parte do curso para que vocês preencham cada momento, tá bom? Ai, 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 vamos continuar aqui. Para quem que é, gente? Para quem que é? Eu falei um pouquinho no começo do curso, do começo dessa aula. Esse curso é para todas as famílias que desejam conduzir o processo de desfraude com seus filhos, de forma gentil e com um método e planejamento. Então, quem eu quero que esteja nesse curso comigo? Quem quer conduzir, quem quer receber o chamado para a educação dos filhos, para o desenvolvimento dos filhos. Se você está achando que você só quer deixar o bebê tirar a fralda, esse curso não é para você. Se você acha que tem que forçar uma criança a tirar a fralda para entrar na competição da escola, esse curso não é para você. Esse é um curso para as famílias que realmente querem se dedicar a fortalecer o vínculo com a criança, o vínculo de confiança, de autoestima, aquele vínculo de segurança que a gente espera que nossos filhos tenham com a gente, tá bom? Então, para quem quiser conduzir esse desmame, e é conduzir, porque eu sempre falo, a fralda não é deixada e a criança não é desfraudada. Você não está desfraudando o seu filho e nem ele está deixando as fraldas. É um processo conduzido por você e realizado por ele. Então, essa aula é para quem quer conduzir esse momento, tá bom? E aí vem aquelas dúvidas, né? Será que eu preciso mesmo? Será que eu preciso mesmo? Mas será que eu vou dar conta? Será que eu posso fazer sozinha? Só que eu consigo fazer sem o apoio? Na verdade, o apoio, essa segurança de que você está fazendo da forma correta, ela vem da informação. E é isso que eu quero trazer para vocês. Porque com a informação, você vai poder conduzir esse processo de forma leve e gentil. Então, você vai ter esse mapa na cabeça. Você vai saber exatamente quais os passos tomar aqui, tá bom? Ai, gente, tô aqui, te indico sempre para todas as mães que viram mães e ajudam na amamentação, desmame, 2 anos exclusivo. Eu espero te ajudar também agora, nessa nova fase, tá, Fê? Eu desfradei pela dor, tinha muita infecção de urina quando fiz 1 ano, e uma delas eu fiquei internada, eu lembro até hoje. Foi um desfraude muito abrupto, né? Às vezes você não estava realmente pronta para isso. Ai, gente, eu fico muito feliz com o carinho de vocês aqui no comentário também, tá bom? Doutora, minha autista não verbal tem 5 anos e usa fraldas, o que eu faço? Me ajude, não sei mais o que fazer. Esses são os casos que eu te falei, Antônia, de que são mais especiais,
tá bom? É que a gente precisa realmente entender as necessidades da sua criança. Tem uma criança que ela é muito especial, ela é única. Então você pode tentar conduzir isso, mas pode ser que demore mais tempo. E isso tem que ser feito também com o seu conhecimento sobre desfraude, sobre técnicas de desfraude, aplicadas à sua criança, desde que você entenda que é o melhor para ela. E é muito legal você conversar com todos os profissionais que te ajudam também nisso. Não deixe né, não deixa a vida levar. É importante que vocês tenham as rédeas da educação e do desenvolvimento dos seus filhos, principalmente com ela sendo autista não verbal. Eu acredito que você tenha feito isso para várias outras coisas do desenvolvimento dela. E eu tenho certeza que ela já desenvolveu muitas coisas. Então, você é especialista da sua criança, eu tenho certeza que você deve ter alguns profissionais, mas eu acho que você tem sim que ter a informação sobre desfraude para poder aplicar da melhor forma nela. Ok? Então vamos lá, gente. Vamos junto? Próxima etapa. Está hoje aberta aqui as inscrições, então eu vou pedir para a Natália colocar o link para a gente aqui. Então, aqui está o link no chat para vocês. Eu vou ficar. Esse é um curso que não vai ficar aberto, porque vocês sabem que meu assunto no Instagram é mais amamentação. Eu estou abrindo esse em condição especial pelos próximos 7 dias. Segunda-feira eu encerro. Pode ser que eu abra mais para frente, daqui 5, 6, 7 meses, um ano, não sei, mas ela não vai ficar aberta porque conflita com o que eu falo no Instagram. Eu não falo de desfraude. Eu não quero desviar o assunto que eu falo todos os dias. O meu assunto lá é a amamentação, tá? Então, é o meu foco, eu sou consultora de amamentação, mas eu quero que esse curso ajude o máximo de famílias, o maior número de famílias que eu conseguir. Então, eu deixei esse curso, você pode parcelar, são 12 vezes de R$ 25, é um curso super acessível. Então, passo para pagar no boleto, no cartão, tudo quanto a gente. Lá na Hotmart tem tudo, lá as formas de pagamento. Mas a minha ideia é dar informações que hoje você não encontra. Quando você procura sobre desfraudes, você vai encontrar deixa a vida me levar ou força. E eu não acho que é justo nenhum dos dois com suas crianças. Eu acredito que a maternidade ela tem as responsabilidades, mas também ela tem os louros. Depois que você consegue, você colher os frutos disso, que é uma criança não só desfraudada, mas uma criança que tem uma autoestima diferente, que tem uma autoconfiança diferente, que ela sabe que ela pode fazer por ela. E a gente vai comemorar muito todas as etapas. A gente vai comemorar o desfraude, vai comemorar o primeiro dia de escola, a gente vai comemorar a primeira nota 10, a gente vai comemorar tudo. Mas a criança precisa saber que ela é capaz. Desfraude é só uma parte dela e vocês têm responsabilidade sim quanto a isso, ok? Então, o curso vai ficar aberto até segunda-feira. Vou continuar lendo as perguntas aqui de vocês. Eu quero que vocês tirem todas as dúvidas. E é isso, eu quero ajudar o máximo de pessoas. Eu espero que vocês confiem em mim nessa etapa. É o que eu fiz com os meus filhos. E se eu tiver mais 2, 3, 10 filhos, é a forma como eu farei. De forma gentil, de forma planejada, de forma organizada e muito respeitosa, ok? E bem sucedida, né? E no final, ter a criança desfraldada e poder sair com ela sem ter que levar mais nenhuma mochila, nenhuma fralda, né? Sem ter aquelas intercorrências. Aí vem outros problemas, né? A criança fica cocô, xixi, a gente tem que achar um banheiro. Mas essa é a parte boa, tá? Essa é a parte boa, é a parte que você tem agora uma criança. Você vai dar boas-vindas a uma criança, ok? Catarina está falando aqui, ó, seus cursos foram excelentes investimentos e esse não será diferente, tenho certeza. Graças a você consegui amamentar exclusivo. Se lançar um curso de origami para gato, não me tenta, Catarina, não me tenta, que você sabe que eu lanço, hein? Ai, gente, é servir. É servir, de verdade. Eu consumo muito curso, eu consumi muitos materiais, me ajuda também. A gente não é sabendo, gente. A gente perdeu a nossa vila, né? Então tem muita informação desencontrada na internet. Eu estudo bastante, eu gosto de consumir alguns cursos das pessoas que eu confio. Mudo tudo. Vocês sabem que eu sou aquariana, né, gente? Sou aquariana, tenho o meu jeito, eu sou meio diferentona. Catarina, muito obrigada, tá? Espero que realmente esse curso faça diferença na vida de vocês. O que eu estou preparando, então, para vocês? Além do material de apoio, para quem comprar hoje, eu junto todo mundo numa turma de Tira Dúvidas ao vivo, tá? Eu sempre dou um tempo para vocês assistirem, vou dar uma semana para vocês assistirem, aí eu marco uma aula, uma live, só com quem comprou hoje, porque aí o grupo fica pequeno, e aí dá para conversar com todo mundo, para a gente conversar e tirar dúvidas. O que ficou de dúvidas, a gente tira. Se ficar muitas dúvidas sobre um tema único, aí eu percebo, esqueci de falar sobre isso no curso, aí eu regravo uma aula e adiciono lá para todo mundo, tá? E tem sim desconto para alunas, ok? Então, se você é aluna, você deve ter recebido no e-mail um código de desconto.
Se você não recebeu esse código de desconto, entre em contato com o suporte, porque tem código, tem um desconto para as alunas, ok? Que mais? Ai, tá, a Vanessa, você é maravilhosa, consegui amamentar sem cair em armadilhas, desmamei e agora quero desfraldar. Obrigada, Vanessa, eu espero poder te ajudar também nesta fase. Tadinha, então lança o curso de origami que eu tenho um gato. Ah, está cheio de gato aí. Não me tenta, vamos lá. A Ana Paula já tem o e-book, tem o e-book de como armazenar, de desmame. Gente, muito obrigada pela confiança de vocês. Eu realmente quero fazer a diferença. Eu fico muito orgulhosa de todas as minhas alunas, do sucesso delas. E agora eu não quero, eu não vou fazer diferença. Eu vou fazer o que eu acredito, tá? É o que eu realmente acredito. Quem comprou o e-book também tem desconto? Tem. Tem também. Se você comprou qualquer produto meu, você tem um cupom de desconto, tá bom? A gente tentou puxar toda a base de alunos. Se você descadastrou, pode ser que você não receba, mas dá uma olhada no spam. E se não recebeu, aí você manda um e-mail para suporte@bbsemformula. Olha lá, ex-aluna tem desconto? Tem, Fernando, tem desconto, tem um cupom. E aí, suporte@bbsemformula e fala, eu sou aluna, meu e-mail é tal, que elas conferem, tá? E aí elas te mandam o cupom. É isso, gente, vamos lá. Tem o aulão de rotina, e-book, como aumentar a produção. Gente, Andressa, você pediu música. Você é do exército mesmo, Andressa, que orgulho. Obrigada. Obrigada pela confiança. Eu espero estar à altura da expectativa de vocês, tá bom? É isso, gente. Mais alguma pergunta sobre o desfraude que eu posso ajudar vocês? Deixa eu voltar um pouquinho mais. Ah, ah, ah. A minha também não gosta de sentar no troninho. Tem isso, a gente faz um planejamento primeiro, tá? A gente vai apresentando o vaso aos pouquinhos para a criança. Então, por mais que a sua criança fale, hoje ela não está pronta para desfraldar, mas a etapa de planejamento já pode entrar em ação. Né? Então, é que se ela não tem todos os sinais de prontidão ou ela está apresentando alguma versão, você começa volta 10 casas e começa essa introdução bem despretensiosa. Tá? Tem tudo lá no curso. Carol tá falando se tem desconto. Para quem é aluna, tem desconto, tá? Para quem não é aluna, dá para dividir em 12 vezes, de R$ 25. Eu acabei de voltar do Brasil e descobri que com R$ 25 a gente compra pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Sabe quanto eu paguei naquele bombom ruim que eu joguei fora? Eu paguei R$ 7 no bombom. É isso mesmo, gente? Eu fui roubada. Com R$ 25 você não faz mais nada no Brasil. Acabei de voltar de lá. Voltei ontem. Tássia Proença. Essa questão dos adesivos, como é? Não falei nada de adesivos agora, mas você deve ter vindo do Reels que eu postei hoje, né, Tássia? Eu coloco adesivos como uma forma de premiar, né? Então, a criança fez o que é esperado dela, eu dou um adesivo, né? Só para ela ficar feliz, para ser recompensada. E é muito engraçado, porque fui roubada, gente, fui roubada no negócio. Não era isso, não? Fui roubada. Quanto custa o bombom? Um serenata de amor. Enfim, fui roubada. Paguei isso aí. Mas eu paguei lá no hotel, né? Deve ser por isso. Vamos lá, vou voltar à questão do adesivo. O adesivo, como é que funciona, gente? É uma questão de você premiar por uma etapa, por algo que aquela criança conseguiu. E eu já sei que muita gente fala, não tem que premiar a criança por fazer xixi. Eu premio meus filhos e eu comemoro tudo que eles fazem. Tudo que para eles era um desafio e ele superou, eu comemoro sim. Se você não quer dar adesivo, comemora de outras formas, né? Mas eu gosto de comemorar sim para os meus filhos, isso funciona, e eu acredito que eles podem ter 30 anos, assim como a minha mãe comemora todas as conquistas que eu tenho até hoje. Para mim é muito importante que a minha família, as pessoas que me amam, também comemorem comigo. Então, se você não quer dar adesivo, você pode fazer outra coisa. Eu conto um monte de coisa lá, um monte de alternativas lá nos cursos também, tá bom? Doida, 7 no bombom, misericórdia, mas paguei lá no negócio, fui roubada então, e não comi. Se eu tivesse pago 7 conto e comido, tivesse bom, aí tudo bem, né, gente? Vamos lá. A Catarina já comprou e não viu desconto. Tudo bem, Catarina, entra lá em contato, a gente dá um jeito, tá? Vamos lá. A gente dá um jeito. A gente negocia isso aí. Tudo bem, tá tudo certo, tá bom, gente? É isso, por hoje é só. Tentei fazer de uma hora para não usar muito o espaço de vocês. Marisa, não consegue comprar, Marisa? Entre em contato lá no suporte. Pessoal, entra no WhatsApp lá do pessoal para alguém te ajudar, que eu não sei o que está acontecendo. Às vezes é seu cartão. Tá, eu tentei deixar, mas não deixa de comprar hoje não, tá? Porque aí você faz parte da aula, quando a gente marcar a aula daqui uns 10 dias, mais ou menos, eu sempre deixo um tempinho para todo mundo assistir as aulas, é para você poder fazer parte, tá bom?
Muitos discursos foram contrários sobre comemoração e fazer festa. Eu converso com vocês sobre isso, inclusive já estão gravadas as aulas você pode assistir hoje. Quando você chegar nesse módulo, eu falo os prós e os contras de fazer festa ou não. Eu endereço essa questão, mas eu, particularmente, gosto sim de fazer festa. A festa não vai durar para sempre, tá bom? O Lucas faz xixi, eu não vou lá fazer festa. É no começo, tá bom? É só para a criança saber que está no caminho certo. Ninguém vai ficar batendo palma pro filho de 12 anos quando faz xixi, tá bom? A gente vai é o começo. Depois as fraldas vão diminuir. Enfim, tá tudo lá. Tá tudo lá. Gente, foi um prazer estar com vocês, tá bom? É um prazer com vocês. Muito obrigada. Eu me sinto honrada por todos os comentários de vocês. Fiquem com Deus. Beijo nas crianças e vejo vocês daqui 10 dias, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.